Bem, pessoal, vem chegando então, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Professor Davi na área. Vamos, essa é a aula de número 15, né, professor? Isso, sobre eletromagnetismo. Nessa aula de hoje você vai aprender a lei desse monstro aí, né, professor? Isso, lei de Faraday. Que é um pouco de o que a gente já viu nas aulas anteriores, sabe? A aplicação, um pouco de mais do mesmo. A aplicação do que a gente viu ali nas aulas anteriores, tá legal? Vou deixar um card aqui, caso você não tenha visto ainda as aulas anteriores, você dá uma conferida lá, valeu? Bem, basicamente, essa lei de Faraday, ela é uma expressão que nos informa a força eletromotriz, o valor, né, professor? Isso, da força eletromotriz induzida, tá bom? Quanto ela vale. Então, deixa eu ler junto com vocês aqui, olha, força eletromotriz média induzida ou simplesmente força eletromotriz induzida, não tem problema, vocês que estão no ensino médio, então não vai fazer isso aqui se ΔT tender a zero e tal, então, se a questão estiver falando força eletromotriz média induzida ou força eletromotriz induzida, tudo bem, está falando a mesma coisa, né, pessoal? Isso, tá? Para vocês que estão no ensino médio. E pode ser que no autor que você tem aí, né, no teu livro e tal, esteja a lei de Faraday só, ou lei de Faraday-Newman, tudo bem, também é a mesma lei, né, pessoal? Isso, tá? Bom, então é dada pela seguinte expressão, ó, que é a força eletromotriz, vai ser igual a ΔΦ sobre ΔT. E aparece um sinal de menos aí, né, professor? Isso. Esse sinal de menos, ele está em pleno acordo com o que a gente viu na aula anterior. Lembra da lei de Lenz, né, professor? E isso, cara, aquela história da corrente induzida, que ela se opõe, você tem... Esses dois caras estão sempre lutando, né? O fluxo indutor e o fluxo induzido, se um aumenta, o outro diminui, e vice-versa. Logo, esse sinal de menos aqui, ele se justifica, tá? E fica em pleno acordo com a lei de Lenz. Bom, esse ΔΦ aqui, moçada, delta em física é sempre variação, lembra? Então, é uma coisa final menos uma coisa inicial, né, professor? Isso. Então, esse ΔΦ aqui, ele vai ser a variação do fluxo. E vocês lembram que eu enchi o saco de vocês repetindo milhões de vezes, né, professor? Que se não tem variação no fluxo, avisei, cara, não tem mágica, não tem força eletromotriz induzida, não tem corrente elétrica induzida. Não surge, não dá as caras, né, pessoal? Não, tá? Então, tem que ter variação no fluxo magnético. O ser humano precisa encontrar uma forma criativa de fazer esse fluxo variar para você poder ter ali a força eletromotriz induzida e a corrente elétrica induzida. Então, vou botar aqui, podia ser 2 em 1, A e B, tanto faz, tá? Vai ser um fluxo final menos o fluxo inicial. E o ΔT é a mesma coisa. Às vezes a gente já te dá um intervalo de tempo, às vezes não, vai te dar o tempo T1, o tempo T2, então o ΔT vai ser ali um menos o outro, que nem a gente já sabe como faz. Aqui embaixo, olha só, tem uma coisa muito importante. Essa expressão mostra que a força eletromotriz induzida é tanto mais intensa quanto mais rápida for a variação do fluxo indutor. Que nem no experimento que eu fiz na aula passada para vocês, quando eu estava passando o ímã dentro da bobina, com uma certa velocidade, né? Professor, a luz acendia a uma determinada intensidade e quando você aumentou a velocidade e diminuiu o tempo, aumentou a força eletromotriz e o brilho do LED aumentou. Foi, tá? Então, quanto mais rápido esse ΔT aqui, ó, quanto mais eu diminuo ele, tá? Maior são grandezas inversamente proporcionais. Quanto menor esse cara, maior a nossa força eletromotriz induzida. Tá bom? Então, quanto mais rápido for essa variação no fluxo, isso é bom, né, pessoal? Ó, força eletromotriz, seja ela induzida ou não. Força eletromotriz, unidade no Sistema Internacional de Unidades. Volt, tá? O fluxo magnético a gente já sabe que é em Weber e o ΔT em segundos. Beleza? Bem, às vezes, pessoal, essa equação aqui, essa expressão, ela vai nos dar força eletromotriz. Às vezes... Assim, na maioria das vezes, tá? Na grande maioria das vezes, o que interessa pra gente é o módulo desse valor, tá? Calcula tudo em módulo, né, pessoal? Não esquenta a cabeça com sinal de menos, não. Uma questão ou outra que vai te cobrar aqui, tem que botar o menos que o menos vai dar mais, e coisa e tal, e esse tico-tico todo. Mas, na prática, na maioria das questões, tudo em módulo. O que interessa pra gente é o módulo desse valor, tá? Bom, aí vem pra cá, ó. Então aqui, essa expressão, ela vai te dar um módulo ou a força eletromotriz induzida. Para você determinar a corrente elétrica, você usa uma lei de Ohm. Na verdade, eu só tirei o U daqui e botei o E, tá?
Ó, a lei de Faraday nos dá o valor da força eletromotriz. Se quisermos o valor da corrente induzida aí, usaremos a equação I igual a I. Isso aqui, lembra da lei de Ohm? U igual a R vezes I? Assim, cara, lembro não. Tudo bem, tudo bem. Lá na eletrodinâmica, é que o caminho natural é esse. Primeiro você vê a eletrodinâmica, para depois ver o eletromagnetismo, tá? Então lá na eletrodinâmica tem uma lei chamada lei de Ohm, que é assim, ó. U igual a R vezes I. Então se eu passar esse R para cá, fica assim, ó. U sobre R é igual a I. Que é praticamente o que a gente está escrevendo aqui, tá? Só trocou essa DDPU pela letra E, que é a força eletromotriz. Sem problema algum, tá bom? Então você calcula desse jeito, professor? Para determinar o sentido, é a lei de Lenz, que a gente viu na aula passada, para determinar quanto mede, quanto vale, quanto temos ali, qual o valor absoluto dessa coisa, você vai pegar aqui, o I vai ser igual ao módulo desse cara aqui, dividido pela resistência do circuito, que a questão vai te informar, óbvio. Ou é aquilo que tu tem que achar no final, né, professor? Sim, desse jeito. O exemplo de número 1, ele vai cobrar isso aqui de vocês. Ó. Então, esse exemplo de número 1 é para a gente aplicar a lei de Faraday. No exemplo de número 2, nós vamos aplicar a lei de Faraday também, só que vai ter um tico-tico a mais para a gente calcular a corrente, tá? E depois tem um terceiro exemplo aí, que aí é um finalzinho da nossa aula, tá? Vai lá. Printou. Vamos lá, galera. Vamos ler juntos aqui o exemplo de número 1. Fala o seguinte. Do instante T1 igual a 2 segundos. Esse é o nosso instante inicial. Ao instante T2 igual a 2,4 segundos. Esse é o nosso instante final. Isso significa, professor Davi, que o nosso ΔT ele vai ser igual ao instante T2 menos o instante T1. Instante final menos inicial. Ou seja, 2,4 menos 2. Tá. E assim a gente começa a nossa questão de forma organizada, sem pressa, tá legal? Que é para dar tudo certo aí no final. Aí, continua a leitura. O fluxo de indução magnética através da espira variou. Ó, o fluxo 1 é 4 Weber para o fluxo 2, que é 16 Weber. Então, aumentou de 4 para 16. Quem é o meu ΔΦ? ΔΦ vai ser igual ao fluxo 2 menos o fluxo 1. Final menos inicial, né, pessoal? 16 menos 4. 16 menos 4 igual a 12. Pronto. Continua a leitura. Determine a força eletromotriz média induzida, a lei de Faraday, né, pessoal? Isso. Na espira, no intervalo de tempo entre T1 e T2. Aí você bota aqui, ó. A força eletromotriz induzida vai ser igual a menos ΔΦ sobre ΔT. Beleza, já separamos tudo que a gente precisava, tá vendo? Nosso ΔΦ está aqui, nosso ΔT está aqui. Se quisesse já substituir direto, sem problema nenhum, não. Então você vai ficar com 12 em cima, 0,4 embaixo. Completei com 0, cortei a vírgula e agora eu tenho 120 dividido por 4. Nosso E, então, vai ser igual a menos 30 volts. Tá legal? 3 vezes 4, 12, né? Menos 30 volts. Esse valor, professor, se por acaso a questão estivesse pedindo em módulo, determine um módulo da força eletromotriz média, beleza. Aí esse valor seria positivo. Isso, caso a questão estivesse pedindo um módulo desse valor e vamos supor que é uma prova objetiva, né? Tem lá as opções. Menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, eu ia marcar menos 30. Agora, se estivesse pedindo em módulo, aí tivesse 10, 20, 30, menos 30, aí em módulo não, em módulo tudo positivo, tá? O que interessa o módulo é o valor absoluto, tá? Então não esquenta a cabeça com o sinal não, aí seria 30 volts, tá bom? Vai, printa aí pra gente ir pro segundo quadro. Bem, pessoal, com o exemplo de número 2, já terminei de preencher aqui, tá aqui esperando por nós. E nesse exemplo, então, nós vamos aplicar aqui, primeiro, a lei de Faraday e depois a gente vai calcular aqui a intensidade da corrente elétrica, beleza? Vem, ó, tem duas maneiras de fazer, assim, duas maneiras, entre aspas, mas vou fazer junto com vocês, tá? Ó, uma espira quadrada de área A igual a 0,6 metros quadrados, está numa região onde há um campo magnético uniforme, perpendicular ao plano da espira, beleza? Em um intervalo de tempo, já te deu o ΔT, ó, igual a 2 segundos, a intensidade de B aumenta. Era B1 igual a 0,5, foi para 1,3. Tudo bem.
Sabe-se que a resistência da espira, eu não falei que a questão vai te dar isso? Ó, é 1,5. A gente vai usar isso na letra B, né, pessoal? Letra A, para esse intervalo de tempo, calcule. Letra A, o módulo da força eletromotriz induzida média. Então, primeiro, deixa eu botar aqui, ó, lei de Faraday, né? A força eletromotriz induzida vai ser igual. Como a gente quer calcular o módulo disso, não esquenta a cabeça com sinal de menos não, né, pessoal? Não, tá. Ele vai ser igual a ΔΦ dividido por ΔT. O ΔT a gente já tem. O ΔT, pessoal, vale 2, né, cara? Isso aqui vale 2. Como eu falei para vocês que tem duas maneiras de resolver, não é assim, duas fórmulas diferentes, não. Não, é matematicamente duas maneiras de resolver, tá? Qual seria a primeira? Você vai fazer uma conta, um cantinho separado, né, pessoal? Isso, tu vai calcular ali, ó. Qual é o meu fluxo inicial? 1. Aí vai ser, lembra, tá? Caso você não tenha visto a aula de número 13, dá uma olhadinha lá, é importante, falei bastante de fluxo, tá? Aí lembra, o fluxo aqui vai ser B vezes a área A, né? Aí aqui vai ser B1 vezes a área que vale 0,6. Aí tu vai encontrar o resultado do fluxo 1. Depois, o resultado do fluxo 2 vai ser o B2 vezes a área A, que vale 0,6. Aí quem vai ser o ΔΦ? O resultado desse menos o resultado desse. Vai chegar no resultado e vai funcionar, pessoal. Vai, tá? Tá um pouquinho mais de trabalho. Qual é a segunda maneira, assim, matemática de resolver? É você saber que o ΔΦ é esse menos esse. Então, antes de fazer o cálculo, antes de substituir os valores aqui, você trabalha um pouquinho a álgebra ali com as letrinhas. Professor? Assim, ó. Vai ficar, eu vou botar aqui, ó. O φ2 menos o φ1. Então, ΔΦ é final menos inicial. Beleza, pessoal, até agora não mudou nada, né? Não, que nem a gente fez na questão anterior, tá? Aí, como é que vai ficar aqui? Vai ser igual. Aí, no lugar desse cara, eu vou botar B2 menos A. Beleza? Menos. Aí, no lugar desse aqui, eu vou botar B1 vezes A. Menos B1 vezes A. Tá. Pronto. Veja. A. Beleza, professor. O A aparece nas duas aqui, né, cara? Pode colocar esse fator comum em evidência? Deve. Aí vai ficar assim, ó. É igual a área A, que multiplica B2 menos B1 sobre 2. Aí fica mais fácil de fazer. Mas veja, fazendo assim ou fazendo assim, você vai chegar no mesmo resultado, só estou tentando abrir um pouco a mente de vocês. Aqui tu vai pegar um menos o outro, 1,3 menos 0,5 vai dar 0,8, vai multiplicar, vai dividir 0,8 por 2, dá 0,4, faz 0,4 vezes 0,6, acabou a questão, né? 4 vezes 6, 24. 0,24. Deu para entender, pessoal? Mas, professor Davi, cara, eu fico meio enrolado nesse negócio de álgebra. Vou fazer desse jeito, sem problema nenhum. Tá bom? Toca o barco daí, que eu toco o barco daqui também. Vai. Depois pausa o vídeo, depois você dá o play e vê se teu resultado deu 0,24 lá mesmo. E eu vou botar essa parte aqui, ó. Então, o nosso vai ser igual a ΔΦ. Estamos calculando em módulo. Isso. Sinal não. Tá. ΔT. Quem vai ser o nosso ΔΦ vai ser o fluxo final menos o fluxo inicial. Tudo isso dividido por 2, que é o ΔT, que a questão já tinha dado para a gente desde sempre. Quem é o fluxo final? O fluxo final é o B2 menos a área A. Quem é o fluxo inicial? É o B1 menos a Φ vezes a área A menos o B1 vezes a área A. Tudo isso sobre 2. Ok. Aí agora eu vou botar essa área A em evidência e fica assim. A que multiplica B2 menos B1. Tudo isso dividido por 2. No lugar da área eu vou botar o 0,6. E B1 e B1 vou botar aqui 1,3 e 0,5. Então vai ficar 0,6 que multiplica 1,3 menos 0,5 sobre 2. Essa subtração dá 0,8. 0,6 vezes 0,8 sobre 2. Conforme eu falei para vocês, são pares, né? Então você pode dividir o 0,8 por 2 ou 0,6 por 2. Tanto faz. Aqui vai dar 0,4. Como 4 vezes 6 é 24,
o resultado disso, pessoal, vou puxar para cá, tá? Não vai atrapalhar não. O resultado disso vai ser 0,24. Bota o V de volt aí, né, pessoal? O sistema internacional de unidades. Sim, força eletromotriz, tá? Induzida ou não, força eletromotriz sempre em volt. Valeu? Letra B. Como é que a gente faz a letra B? Toda vez a gente pega o I, igual ao módulo dessa força eletromotriz, dividido aqui pela resistência do circuito. Sim. Então, o nosso I vai ser igual ao 0,24 que a gente acabou de encontrar, dividido pelo R que estava aqui em algum lugar. Aqui, ó, R igual a 1,5, 1,5. Beleza? Então, o nosso I vai ser igual. Aqui tem duas casas decimais, completa com 0, corta vírgula, 24 lá em cima, 150 aqui embaixo. Dá para simplificar por 3 numa boa. 24 aqui, ó, divide por 3 em cima e embaixo, ó. 24 por 3 dá 8. E 150 por 3 dá 50. Agora divide por 2 em cima e embaixo, ó. Vai dar 4 em cima, 25 embaixo, né, pessoal? Isso. Caso você, né, tivesse opções em forma de fração, aqui já está uma fração irredutível. Caso fosse necessário dividir, tu divide normalmente, tu vai achar aí igual a 0,16. Tá legal? Vê se vocês querem printar aí, anotar alguma coisa. Às vezes, moçada, a questão, ela não dá uma espira só não. Às vezes ela coloca meia dúzia, professor, uma dúzia, isso, 1000, tá? Então, talvez esse seja o melhor momento para eu falar isso para vocês. A maioria das questões vai cobrar uma espira só, tá? Mas se não for uma, professor, tem 1000 espiras. Então a questão começou assim, 1000 espiras, são enroladas e coisa e tal. Uma bobina chata com 100 voltas, tananã, tananã, né, professor? Isso. Não tem problema nenhum, professor. Não. Você vai fazer do mesmo jeito que nós fizemos essa equação. A força eletromotriz induzida você vai calcular dessa forma aqui, tá? Se tiver em módulo, beleza. Se não tiver, você calcula, tá? E no final, quando você terminar esse cálculo, você multiplica pelo número de espiras, pelo número de voltas. Só isso que muda, professor? Só isso. Às vezes eu encontro questões de alguns concursos, ITA e tal, alguns concursos estão cobrando isso, tá? Aí o aluno, aquela professor, não era uma só não, cara, era 2.000, não esquece não, tá? Se não for uma só, tiver 2.000 voltas lá, você vai fazer tudo direitinho e no final do teu cálculo, no final das contas, tu multiplica pelo número de espiras. Então, por exemplo, se aqui não fosse uma só, se fosse uma bobina chata com 5.000 voltas, eu ia fazer tudo igual. Cheguei no 24, né? Isso. Aí agora eu ia pegar 24 e multiplicar por 5.000 e achar o resultado. Ia marcar a resposta certa. Beleza? Fechou? Vamos lá. Beleza, moçada, vem pra cá então, que eu já terminei de preencher o nosso último quadro da aula de hoje. Tá acabando, só tá acabando. Ah, poxa vida. Pois é, tá acabando. Vamos lá. Condutor retilíneo movendo-se em um campo magnético uniforme. Nesse caso aqui, moçada, é um caso particular que eu queria mostrar para vocês. Eu até fiquei na dúvida se eu ponho ou não ponho, mas eu não poderia terminar essa aula sem falar disso, que é importante para diversos concursos, assim, ou dependendo do nível da tua escola, claro. Tá bom? Vamos lá. Quando você tem... A gente já viu essa figura. Lembra que a gente viu essa figura na aula passada? Só que a nossa preocupação lá era a lei de Lenz. Eu não fazia nenhum cálculo aqui, eu só queria saber se a corrente estava assistindo horário ou anti-horário, né, aquela danação toda. Agora aqui não. Aqui a gente vai se preocupar aqui, agora aqui é lei de Faraday. Tá, vamos lá. Então, quando você tem um fio, aí aqui finge que eu tenho, né? Uma espira, tá legal? Ela está imersa num campo magnético orientado para dentro do plano, beleza. E eu tenho um fio CD aqui que eu botei de vermelho, tá? Beleza, mas à medida que um operador externo movimenta esse fio com uma certa velocidade ali constante, essa área vai aumentar, né, professor? Isso, aquela brincadeira toda que a gente já aprendeu. E como é que a gente determina a força eletromotriz induzida devido a parte do movimento do circuito, só uma parte dele, ou do movimento do circuito inteiro? Você vai fazer por essa expressão. A força eletromotriz induzida vai ser igual a LBV. Quem é L? L é o comprimento do fio, professor. O comprimento do fio. Tá vendo aqui? Botei aqui no cantinho, L. É o comprimento do fio. B, vocês já estão cansados de saber que é o nosso campo magnético. E V é de velocidade, né, professor? Isso, vocês já sabem que é a nossa velocidade. Tá bom? Eu ainda vou fazer, tá? Uma playlist só de demonstrações. Não é o caso, tá? Mas tem umas 3 formas diferentes de chegar nisso aqui, de demonstrar isso aqui, tá bom?
Ainda vou fazer uma playlist só disso. No momento não é meu foco ainda, mas vamos lá. Vamos para o exemplo de número 3. Um condutor retilíneo CD, e finge que é a mesma figura, é uma figura similar a essa, tá? De comprimento L igual a 1 metro, tá vendo? Ó, fio CD, o comprimento do bicho 1 metro, tá? E resistência R igual a 3 ohms, está em contato com um condutor de resistência desprezível. O conjunto se encontra numa região onde há um campo magnético B perpendicular ao plano do circuito e de intensidade 1,5. Professor Davi, cara, assim eu costumo falar em sala de aula, para o pessoal decorar de forma fácil, que esse cara aqui é a legião da boa vontade. Né? Você lembra daquela expressão, legião da boa vontade? Pronto, então lembra disso. Força eletromotriz aqui, ó, vai ser a legião da boa vontade. Isso, tá bom? Aí você vem aqui, ó, um e-mail. Um operador puxa o condutor CD, fazendo mover-se com velocidade constante de 4 metros por segundo. Qual a intensidade da corrente induzida no circuito? Então, primeiro a gente vai achar a força eletromotriz induzida e depois a gente faz ali o cálculo do I, né, professor? Isso, que nem a gente fez no exemplo 2, tá? Então, vamos lá. Vem, E vai ser igual a legião da boa vontade. Tá legal. O L é 1 metro. Tá escrito bem aqui, ó. O B é 1,5. E o V é 4. 4 vezes 1,5 dá 6, vezes 1, 6 mesmo. Então, 6 volts é a força eletromotriz induzida. Beleza. E agora? Agora a gente faz o cálculo do I. O I, pessoal, não lembra que é o E dividido pela resistência do circuito? Lembra, professor? Nesse caso, a resistência é 3, né, Davi? Isso. Então, o nosso E vale 6. Nossa resistência vale 3. Sempre a questão vai te informar isso, pessoal, ou é o que você tem que achar no final das contas, tá? E aqui tu encontra, então, 2 amperes. Tá legal? Vê se vocês querem anotar alguma coisa, printar a tela. Que eu volto para cá, então, apenas para finalizar essa aula, pessoal. Na aula de número 16, a gente vê o estudo dos transformadores e finaliza essa playlist que ficou tão bonita, né? Deixa o like aí no vídeo antes de você ir embora. Se inscreve no canal, compartilha, joga no grupo da turma, me ajuda a compartilhar o meu trabalho. Tá legal? Se essa aula te ajudou. Para você que está assistindo pela plataforma, presta atenção, o resumo da aula tá aí no PDF e bastante exercícios para a gente cair para dentro. Tá legal? Até a próxima. Tchau, tchau.